alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Nesse momento nós vamos apresentar novamente nossos visitantes, né? Temos a irmã Line novamente lá apresentando conosco, né? O irmão Edinaldo e sua família, a sua sogra também está conosco, né? Muito obrigado pela presença, né? E conosco, o esposo da irmã Silva, tá? Conosco também, tá? E porventura, se eu esqueci de algum nome, voltarei a lembrar durante o culto. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. E hoje à noite, James e Andressa, né? Conosco aqui, pastor Jean e a sua esposa. Muito obrigado pela presença de todos. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica em Josué 24:15. Livro de Josué 24:15. Depois de Deuteronômio. Boa noite, irmão. Josué 24:15, todos a gente encontraram? Amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Diz assim, a palavra do Senhor. Josué é o sexto livro da Bíblia. Gênesis, depois de Gênesis, mais 4 livros. Josué. É o quinto livro, né? Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Porém, se vos parecer mal servir a Deus, escolhei, pois, a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O 16 diz, então respondeu o povo de longe, nós o abandonarmos o Senhor para servir outros deuses? Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem me fez subir a nós, o nosso país, na terra do Egito,
da casa da servidão, que fez esses grandes sinais dos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos e todos os povos pelo meio dos quais passamos. Que Deus abençoe a sua rica palavra em nossos corações. Nesse momento nós vamos dar a oportunidade às crianças para louvar. As crianças. Vitória. Boa noite. Eu vou ler Graça e Paz. Eu vou ler Efésios 6, verso 12 e 3. Diz assim, meu versículo bíblico: honre seus pais, com isso você viverá bem e poderá ter uma vida longa e proveitosa na terra. Minha oração: Senhor, amar meus pais já é uma boa pedida, e além disso você me promete uma boa vida. Amém? Vamos se liberar? Precisa ler já não, tu sabe, né? Então se verá o Filho do
jovens agora, não se com os jovens. Boa noite, amada igreja, salve todos na graça e a paz. Vamos louvar a Deus 579, olhando para Cristo. Soberano, galardão de Deus.
das senhoras, hein? Vê, senhora. Depois da participação das senhoras, aí. Ah, gostei de vocês. Depois. É. Vou convidar as senhoras para louvarmos à noite. Senhoras.
Vamos cantar o cântico das nossas ofertas. Oferta de amor. Coro das ofertas e logo após o grupo de louvor. Participação. Corinho, oferta de amor. Corinho 41. Amém, irmãos, vamos louvar. Quero ver a igreja louvando. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Refrão, a igreja. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oh, pra te adorar, porque eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Nosso grupo de louvor pode vir. Oi.
Som. Oi. Alô, som. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham os perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. A seus pés entrego tudo que é meu. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. A seus pés entrego tudo que é meu. A seus pés entrego tudo que é meu. Amém. Grande é o Senhor. É o Senhor e o digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Estarmos concentrados para a leitura da palavra de Deus e assim por diante a pregação. Pastor Jean Carlos, pode se aproximar. Meu irmão. Graça e paz. Deus abençoe, queridos, a vida de cada um de vocês nessa noite. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus. Se alguém tivesse algum problema na sua família e alguém chegasse para essa pessoa e dissesse o seguinte: cedo ou tarde ela vem. Essa é uma verdade. Eu tenho mais de 33 anos de evangélico. Recebi Cristo em 1987. Eu tinha 18 anos. E lá para cá eu tenho visto muitas coisas. E nem sempre a vida da gente é só bênção, é só bonança, é só vitória. Tem também as dificuldades. Por isso que o tema aqui, na família brasileira, na nossa família, não é diferente. As crises, elas vêm, elas são imprevisíveis. Lembra ontem da mulher que era fiel a Deus, uma mulher empreendedora, a sunamita, tudo bem com ela, com a família dela, não faltava nada, de repente aquela tragédia, aquela catástrofe, o filho dela morre. Então as crises, elas são imprevisíveis, elas são muitas vezes incontroláveis, elas são inevitáveis, elas vêm, uma hora elas vêm.
E também, às vezes, elas são pedagógicas, elas servem para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem. Estava vindo para cá e perguntei à minha esposa, está aqui, minha amada esposa, e perguntei para ela o seguinte: há alguma coisa impossível para Deus? E ela respondeu de imediato, né? Ela disse: não há nada impossível para Deus. Por isso que nós vamos falar hoje sobre o tema: tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível para Deus. Mesmo sabendo que as crises vão vir, mais cedo ou mais tarde, se é que algum de nós aqui não esteja passando por algum tipo de crise. A pandemia gerou muitas crises financeiras, desemprego, mais de 15 milhões de pessoas estão desempregadas, isso afeta a economia do país. Deixa eu ver o número aqui, 380 ou 374, 380 mil pessoas já morreram de Covid. Então, a tristeza, a dor se instalou nesse país de tal modo que a gente precisa muitas vezes tomar, né, os devidos cuidados, usar máscara, higienizar as mãos, aquilo que todos nós sabemos, manter o distanciamento, tomar a vacina, graças a Deus, ela dirimiu mais um pouquinho das mortes, um pouquinho. Se tiver oportunidade, tome a vacina, não vá assumir aquele discurso religioso errado, de dizer, olha, teve gente que pegou e usou isso de modo totalmente errado, dizer que a vacina era a marca da besta. Hoje a gente vê outros dizem, não, é o chip da besta. Não sabe nada de Apocalipse, não sabe nada da Bíblia. E você pode estar dizendo, mas é verdade, pastor, eu conheço pessoas que não tomou a vacina por causa desse discurso. Infelizmente. E a vacina está provado aí que tem diminuído o número de mortes. No Brasil estava morrendo mais de 3 mil pessoas por dia. Isso é muita gente. Hoje, por causa da vacina, hoje já mais de 34% da população já foi vacinada com a segunda dose, e mais de 60% com a primeira. Então esse número caiu. Hoje você pode ver, assistir os telejornais, você vai ver que somente, ainda é um número grande, né, mas umas 700 pessoas têm morrido por dia, mas ainda é muita gente. De modo que isso é uma crise que se instalou, né, a crise dessa pandemia. A pandemia vem, não tem nada a ver com o Apocalipse. Vem a pandemia, depois vem outra coisa. A violência, ninguém fala mais de violência. A violência assola a família, né? O divórcio que é o pior inimigo da família é o divórcio. O divórcio nesse período da pandemia tem aumentado assustadoramente no meio evangélico. As pessoas casam e por qualquer motivo se divorciam, casam de novo. Isso é uma tristeza muito grande, uma desestrutura. Uma vez eu li em uma revista que uma mulher estudou 20 anos sobre os filhos de pais divorciados e os filhos de pais que não eram divorciados. E ela notou na sua pesquisa que os filhos de pais que não eram divorciados tinham uma estrutura estrutural melhor do que aqueles que eram de pais divorciados. Então o divórcio é uma tristeza. E ele tem invadido a família, tem destruído as famílias. Eu sou do tempo daqueles que casar é até que a morte os separe. O casamento é de ordem indissolúvel, é de ordem heterossexual e é de ordem monogâmica, um homem para uma mulher, e ponto final. O que passar disso são enjeitos humanos, mas a sociedade está posta, está aí dessa forma. Mas há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Por isso que Jesus, no texto que nós vamos ler, eu quero convidar você a abrir para Marcos capítulo 9, verso 17 até o verso 28. E Deus vai falar ao teu coração com esse texto, meu querido. Minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, abra para Marcos capítulo 9, verso 17 até o verso 28.
Marcos 9, 17 em diante. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lançam por terra, e ele espuma. Rilha os dentes e vai desfiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém, queridos? Que final feliz, né? Eu não sei porque eu gosto de final feliz. De toda a história eu gosto de final feliz. Final, eu estou assistindo às vezes um filme que não tem nem gasto muito do meu tempo para assistir filme, porque tem muita porcaria no mercado, né? Para mim assistir eu tenho que saber logo como é o filme e tudo, selecionar, para não botar os meus olhos naquilo que não agrada a Deus. E eu gosto do final feliz. Quando é um filme que não tem final feliz, para mim não tem graça. Eu perdi meu tempo. Eu gosto de final feliz. A história de Sunamita é um final feliz. Né? Ela recebe o filho dela lá e né, nos braços dela. Esse aqui é um final feliz, um final maravilhoso, E essa história ela tem algumas coisas interessantes para a gente observar hoje à noite aqui. É a história de um pai que a crise invade a família dele, gente. É um pai, nós somos pais, você é mãe, se você não for, você vai ser, você vai ter uns 10, eu acho. Você aqui da frente mesmo, viu? O filho do pastor. Ainda bem que nas igrejas batistas não tem esse negócio de profeta, né? Estou brincando. Bem, mas era um pai, esse pai. Qual é o pai que não faz tudo pelos filhos, não é verdade? Faz ou não faz, pastor? Eu tenho 2 filhas, né? Graças a Deus, já estão cada um no seu lugar. Né? Hoje é só eu e minha velhinha aqui. Mas bem que eu sou novo, né? Ainda, né? E ela também, né? Mas a gente fez tudo por elas, mas na educação, o dinheiro, ela trabalhava também, pastoreando, fazendo, dando tudo por elas. A gente vivia por Jesus, pela igreja e por elas. Na verdade, era isso, a nossa meta, Deus, né, família, igreja, era a nossa meta, e a gente viveu tanto, e se esforçando, fazendo o melhor. Qual é o pai, qual é a mãe que se preze, que não faz o melhor pelos filhos? Não é verdade? É ou não é, Semília? Diga sim, homem, pelo amor de Deus. Amém. Aí, esse pai dessa história, é uma tristeza, queridos. O que ele passou. Pois não é, rapaz. Esse pai, preste atenção, esse pai, ele tinha um filho que era trabalhoso.
Mas não era trabalhoso por causa da rebeldia do filho. Porque tem filhos que são trabalhosos, são ingratos, são rebeldes, né? E é difícil de lidar também com esses filhos, né? Mas esse filho, ele não era porque ele tinha uma doença, não era porque ele sofreu um acidente, não era nada disso. Não era nada disso. E eu quero atentar você hoje à noite para uma grande verdade que ela tem sido esquecida. Esse filho, ele era atormentado do diabo. O diabo, diz o texto, que o diabo atormentou a vida dessa criança. E desde a infância, Jesus perguntou, desde quando? Ele, desde a infância. E o homem diz, Jesus, imagina o drama daquele pai. Todo o tempo tinha que estar presente com aquele filho, ou botar alguém para ficar perto. Porque o diabo pegava aquele menino e tentava afogá-lo, tentava jogar no fogo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir a nossa família. E nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Que muitas vezes, para nossa tristeza, muitas vezes o diabo ele assume o lugar em algumas famílias, em algumas casas. E nessa casa ele entrou e ele tinha essa função de acabar com a paz, tirar a paz daquela família. E a maneira era essa. E aquele pai desesperado já tinha procurado todo mundo. Se ele tivesse dinheiro, não diz a Bíblia, mas ele certamente tinha procurado o melhor psiquiatra, que é o ramo que trata com a mente. Ele tinha procurado os melhores psicólogos. Ele tinha procurado o melhor remédio possível da época. Ele tinha procurado os conselhos melhores. E certamente nada deu jeito, nada deu jeito. Mas ele foi procurar os discípulos. E ele procurou os discípulos. E os discípulos não foram capazes também de expulsar o demônio que tinha naquele menino. E isso nos faz pensar numa segunda pergunta, o desdobramento de uma segunda pergunta, e que vai trazer uma aplicação de ordem prática para a vida de cada um de nós hoje à noite. E eu vou fazer a pergunta, e se alguém quiser responder, pode responder. Por que os discípulos não expulsaram o demônio que atormentava aquele jovem? Alguém sabe? O texto diz. O texto diz. Isso. Sabe, queridos? Sabe por que eles não expulsaram? Porque eles estavam na fase de aprendizagem. Tem muitos crentes que ainda estão na fase de aprendizagem, não amadureceram o suficiente. E eles não cultivaram duas coisas básicas na vida do crente. Duas coisas básicas. Se você esquecer tudo, não esqueça dessas duas coisas. Sabe por que eles não expulsaram o demônio daquele menino? Porque eles não eram homens de oração e de jejum. Quantos minutos você tem orado na presença de Deus? Ou será que você chega na presença de Deus e diz, Senhor, tu já sabes? Peraí, é brincadeira, né? Tem um seminarista uma vez que ele foi lá na minha casa, né? E ele brincando, né? A gente falou, vamos almoçar, aí vamos orar. Aí ele, muito brincalhão, né? Aí ele orou e disse, Senhor, tu já sabes. Eu digo, peraí, rapaz, deixa de brincadeira. Mas tem gente que é assim, queridos. Tem gente que não se derrama diante de Deus na oração, tem gente que não jejuma. E os demônios muitas vezes invadem as casas das famílias, entram nos lares e as pessoas não percebem. Basta abrir uma brecha. Por isso que Paulo escreveu, não deis lugar ao diabo. Por isso que ele escreveu, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra os potestades, contra os demônios, contra aqueles que querem acabar com a nossa vida, com a nossa família. Muitas vezes ele está por trás da trama, tentando destruir a nossa casa, tentando tirar o brilho da nossa família, tentando tirar a paz, e ele vai inserir brigas, ele vai inserir coisas que não agradam a Deus.
E é possível, eu creio nisso, que esses discípulos, eles tinham uma vida não totalmente consagrada a Deus. Não sou eu que estou dizendo, o texto mesmo diz, olha o verso 28, quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe, Jesus lhe disse, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum, queridos. Você tem jejuado? Tem uma frase que Jesus disse aqui que quando o pastor Júnior mandou para mim perguntando qual era o tema da segunda mensagem, semana retrasada, e eu estava orando a Deus para Deus me dar essa mensagem, dar o tema. Aí eu disse para ele, eu não tenho ainda, né? Mas Deus vai me dar. E eu li esse texto, e Deus me deu esse tema, tirado aqui da Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Nós podemos, na força do Senhor, na fortaleza do Senhor, expulsar os demônios que querem destruir a nossa vida, que querem nos tirar da igreja, que querem nos tirar da comunhão com o Senhor, que querem nos tirar da meditação da palavra de Deus, que querem nos tirar do contentamento, do prazer com o Senhor. Por isso que o salmista disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo de teu coração. Agrada-te, você está satisfeito com Deus, você está transbordando de Deus, você não precisa mais de nada, você não precisa buscar sexo fora do casamento, você não precisa assistir coisas pornográficas, você não precisa estar conversando conversas picantes com aqueles que muitas vezes vão tentar desvirtuar você dos bons costumes. Você não precisa se corromper, você não precisa mentir, mas você precisa estar satisfeito com o seu Deus, e o seu Deus vai entrar no seu coração e vai invadir a sua alma, que você vai ficar tão feliz, tão contente com a vida que Deus te deu, que o diabo não tem lugar. Essa é uma grande verdade, queridos. Essa é a grande verdade. Vocês conhecem a história? Vocês conhecem a história da cobra e do vagalume? Quantos conhecem aqui a história da cobra e do vagalume? Quanto menos conhecer, melhor. Conhece não a história da cobra e do vagalume? Como é teu nome? Guilherme, vou contar a história da cobra e do vagalume, presta atenção aí. Bem, Guilherme, é o seguinte, você sabe o que é uma cobra, né? Certo, tudo bem. Isso, exatamente isso. Aí a cobra, que brilha, né? Isso, muito bem. Então, Guilherme, a cobra, presta atenção, a cobra todo dia, ela queria pegar o vagalume, ela queria destruir o vagalume, ela queria matar o vagalume, e ela rastejava e ela perseguia o vagalume, e o vagalume estava perdendo as forças. E ela todo dia, no primeiro dia ela perseguiu o vagalume, no segundo dia ela perseguiu o vagalume, no terceiro dia ela perseguiu o vagalume, e o vagalume já não aguentava mais de tanta perseguição. E ele chega para a cobra e diz, cobra, eu posso te fazer 3 perguntas? Aí a cobra, muito arrogante, disse, eu vou abrir exceção, pode fazer as perguntas. Miserável, né? Triste. E aí o vagalume disse, a primeira pergunta, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Aí a cobra diz, não pertence. Segunda pergunta do vagalume, eu fiz a você, cobra, algum mal? E a cobra diz, não, você não me fez mal nenhum. E a terceira pergunta que o vagalume fez, então por que você quer me destruir? Por que você quer acabar comigo? Aí sabe, exato, aí sabe o que a cobra disse? Exato, Guilherme, aí sabe o que a cobra disse? É porque eu não aguento você brilhar. O diabo é assim, querido, ele é sujo.
ele não aguenta, ele não quer ver você brilhar. Mas por isso que nós devemos recorrer aos recursos espirituais disponíveis da graça de Deus. Porque tem a graça salvadora, que nós recebemos Cristo como Salvador, isso é a graça, por meio da fé, mediante a graça, é só uma vez recebeu Cristo, salvo. E tem a graça capacitadora, que é aquela que Deus nos dá, quando a gente se apropria aos recursos de Deus, quando a gente tem vida espiritual que agrade a Deus. Então sabe o que é que Ele vai fazer? Ele vai fortificar cada um de nós, porque nós somos fracos, nós somos limitados. Nem eu, nem você, preste atenção nisso, nem eu, nem você tem capacidade suficiente para vencer o diabo, para vencer a nossa natureza carnal, para vencer a sedução do mundo. Nenhum de nós, nem eu, nem você tem essa capacidade. Por isso que nós devemos recorrer à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tudo pode. Ele pode expulsar os demônios, Ele pode resolver a crise do nosso casamento, da nossa filha, do nosso filho, do nosso parente, da nossa esposa, do seu esposo, e assim por diante vai, do seu tio, da sua tia, do seu amigo, da sua amiga. Ele pode resolver todas as coisas. Há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém, por isso. Agora é preciso oração, meu querido. Oração. Há um jargão evangélico, mas que a gente não pode esquecer desse jargão evangélico. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. George Miller, missionário dos orfanatos, diziam sobre ele: quando esse homem ora, o céu fica em silêncio. Martinho Lutero, o reformador, ele orava 3, 4 horas por dia. Jonas Eduardo, homem de grande nível intelectual, passou 3 dias orando e jejuando para pregar o famoso sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. Charles Smith, conhecido como o grande teólogo, um dos pais da teologia sistemática, ele gostava de se retirar aos bosques para orar, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Hudson Taylor, o homem das missões da China, diziam sobre ele: o sol nunca nasce na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelho orando. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, perguntaram a ele qual é o segredo da sua igreja ser tão grande, 12 mil membros, perguntaram a Charles Spurgeon, e ele disse o seguinte: o segredo é porque é uma igreja que se dobra diante de Deus, porque é uma igreja que ora. Essa igreja precisa ser uma igreja que ora, irmãos, para que vocês possam ganhar Nísia Floresta para o Senhor Jesus, para que vocês possam invadir os arraiais do inimigo ali, também em São José do Mipibu, e se possível chegar até Natal também, e nos ajudar em oração para que essa igreja possa crescer na graça, no conhecimento e no número de maior possível de pessoas que se dobram ao Senhor Jesus. Rosana Wesley, uma mulher, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo, isso é desculpa, todo mundo tem tempo. Susana Wesley, ela tinha 10, acho que eram uns 10 filhos, 7 ou 10 filhos ela tinha, e ela todo dia, ela fechava a porta do seu quarto e orava 1 hora diante da presença de Deus. Então é isso que nós precisamos, queridos, viver vida de oração. Interessante pontuar também hoje à noite, essa frase do verso 23, 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus? Porque o cara estava desalentado. Ele já tinha orado, ele já tinha feito de tudo, né? Para resolver o problema do filhinho dele, e ele não tinha conseguido. Os homens que andavam com Jesus não resolveram. E parece que quando as coisas não resolvem logo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer,
às vezes a gente fica fraco, né? É inerente à natureza humana. E ele disse para Jesus, se podes. Se o Senhor pode, ora, se tudo é possível para Deus, é fácil até a gente dizer isso agora, né? Deus pode, Jesus pode mudar a história da nossa casa. Jesus pode mudar a história da nossa família. Jesus pode mudar a história da nossa igreja. Jesus pode fazer o que Ele quiser. Não há governo, não há pessoas, não há demônios, não há diabo, não há pessoas que possam impedir o Senhor de agir. Porque Ele pode todas as coisas. E o homem disse, se podes. Aí Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha, querido, se eu tivesse poder hoje, eu não tenho poder, mas se eu tivesse poder, eu entraria aí nessa cabecinha aqui, nessa, naquela, e colocaria um chip com o nome, tudo é possível ao que crê. Se eu pudesse, você ia para casa durante a semana, durante os seus dias, e você, quando viesse a crise, quando viesse a dificuldade, você ia lembrar desse texto, tudo é possível ao que crê, não é o fim, Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode abençoar a minha vida e a vida da minha família, e Ele quer porque Ele é Pai e Ele é bom. Você acredita nisso, queridos? Você acredita? Aquele homem, oh, coisa linda desse texto. Olha o verso 24, dá vontade de chorar quando eu vejo isso aqui. Olha o verso 24, queridos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Que coisa linda, né? Pense numa dificuldade talvez que você esteja passando. Jesus hoje talvez esteja dizendo para você, né? Tudo é possível ao que crê. E aquele homem, a gente tem que fazer como aquele homem. Eu creio, Senhor, eu creio. Mas deixe-me dizer uma coisa. Esse tudo é possível ao que crê. Deve ser acompanhado com algumas condições. Quem leva uma vida espiritual, imoral ou indiferente, quero repetir isso, para ficar bem claro. Quem leva uma vida espiritual, imoral ou indiferente com a igreja de Deus e com Deus, esse tudo é possível ao que crê, não se aplica. Não se aplica. Não se aplicou nem com os discípulos. E olha que eles não viviam vidas imorais. Pelo contrário, eles estavam lá com Jesus. Que Jesus não ia chamar devasso nenhum para estar na sua companhia. Exceto o filho da perdição lá, que era corrupto, mas o restante não. Que a gente sabe disso. Então, tudo é possível ao que crê para aqueles que realmente vivem uma vida que agrade a Deus, vivem uma vida de santidade, não de perfeição, mas de santidade, de quebrantamento, de humildade, diante da presença de Deus. Aí Jesus olha para aquele jovem, né? E Jesus expulsa o demônio. Expulsa o demônio. Queridos, eu vou dizer um negócio aqui. Mas eu vou ter muito cuidado com o que eu vou dizer agora. E vou dizer com muito temor a Deus. Cuidado com os demônios que querem entrar na sua casa. Ou que já entraram. Na sua casa, só deve entrar as coisas que agradam a Deus. Na sua casa, o que deve entrar é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer entrar na sua casa. Ele quer habitar na sua casa. Mas Ele não vai arrombar a sua casa. Ele não vai entrar de porta dentro sem ser convidado.
Por isso que lá em Apocalipse 3:20 ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o texto original grego diz: entrarei para ele, cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar na sua casa, queridos. Por isso que você tem que tirar as coisas que não agradam a ele, da sua casa, da sua vida. Cuidado. É o que eu disse ontem. Cuidado com o que você acessa. Cuidado, queridos. Tem muita coisa boa aqui, mas tem muita coisa ruim. Cuidado. E eu ouso dizer, muitas vezes os demônios entram por aqui. Você tem que consagrar o seu WhatsApp a Deus. Você tem que consagrar o seu Facebook a Deus. Você tem que consagrar a sua vida a Deus. Você tem que consagrar os seus canais de televisão a Deus. Você tem que consagrar o seu tempo a Deus. E assim Ele vai fazer grandes coisas. E você vai poder dizer e se apropriar dessa verdade imensurável, dessa verdade tangível, dessa verdade que o Senhor disse: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Queridos, toda vez, Billy Graham disse, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E é verdade. Você pode dizer: pastor, o senhor está falando muito do diabo. Mas a Bíblia fala dele, queridos. E ele está destruindo as famílias. E nós temos que bradar e clamar a Deus fortaleza, força, para nós não entrarmos nessa onda mundana, nessa onda destruidora. E também não achar que tudo é normal, é porque é jovem, é porque é isso. Não é não, queridos, não é não. Não é não, se consagre a Deus. Se consagre a Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Oh, glória! Guilherme, não há. Até uma criança sabe disso. Nada é impossível para Deus. Ele pode restaurar. Ele pode trazer felicidade num lar que só vive de brigas. Ele pode trazer o filho de volta para os caminhos do Senhor. Ele pode converter aquele marido, aquela mulher turrona que não se entregou ainda a Jesus Cristo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Eu creio nisso, queridos. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nisso. Tudo é possível. Há alguma coisa impossível para Deus? Nada. Para terminar, hoje à noite, quero só dizer uma coisa a você. Entrega a chave da sua casa para Jesus. Entrega. Diga assim: Senhor, a chave da minha casa é tua. Tu é quem manda aqui. Não é eu que mando. Quando eu casei com minha esposa em 1992, dia 20 de dezembro. E aí antes nós fizemos alguns combinados. E um dos combinados foi esse. Quem vai mandar na nossa casa não é eu, não é você. Quem vai mandar na nossa casa é Jesus Cristo. O que Ele mandar você fazer, o que Ele mandar eu fazer, nós temos que baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, porque o Senhor quer o melhor para mim, porque o Senhor quer o melhor para ela, porque o Senhor quer o melhor para você, queridos. O diabo quer destruir, o diabo quer matar, o diabo quer roubar, tirar sua felicidade. E quando a crise vier, se você não tiver alicerçado no Senhor Jesus, facilmente você vai cair numa tristeza, numa depressão, vai cair num poço profundo. Mas mesmo assim Ele vai estar lá, disponível,
para que você possa segurar na mão dele, e se você buscar ele, ele vai fazer realmente um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, porque nós precisamos dizer: Senhor, venha o teu reino. Quando lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha o teu reino, sabe o que ele está dizendo? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha, e a vontade de Deus está na sua palavra. Como é que você vai saber a vontade de Deus? Que sequer você abre a palavra de Deus para estudar a Bíblia, para ler, para meditar na palavra de Deus, sequer você ora. É preciso você fundamentar a sua casa, a sua vida, a sua família na palavra de Deus. E para isso começa, sobretudo, você entregando a chave da sua casa a Deus. A chave é um sinal de autoridade. Você dizer: quem manda aqui é o Senhor Jesus. Retira-te, Satanás. E ele vai embora. Humilhai-vos na presença de Deus. Por último, o verso 26 e o verso 27. Eu já vou terminar, queridos. Eu acho que eu já falei demais. O verso 26 e o verso 27. Marcos 9, 26 e 27. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas olha que coisa linda aqui, que coisa linda. Verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus quer tomar cada um de nós pela mão, erguer, se levantar e dizer: olha para frente, meu filho, olha para frente, porque tua vida agora vai ser de vitória ao meu lado. Porque tua vida vai ser, quando a crise chegar, e ela pode chegar, mas eu vou estar contigo. Eu jamais te deixarei, estarei contigo. Que Deus abençoe, querido, a sua vida no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, pastor Júnior, por esse grande privilégio de trazer aqui a palavra de Deus. Ontem passei o dia doente, mas estive aqui, graças a Deus. Deus me fortaleceu e hoje estou bem melhor, né? Para transmitir a palavra de Deus. Se você não é crente, queridos, e quer receber Jesus, entregar a chave da sua vida a Ele, faça isso. Fala comigo, com o pastor Júnior, com algum irmão ou irmã da igreja, e eles vão orar com você, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, querido, pela confiança, pelo prazer imenso. Muito bem, irmãos, nós vamos convidar o grupo de louvor para cantar um hino e logo após nós encerraremos. Grupo de louvor. Som. Alô, som. Oi. Alô, som. Alô, som. Alô, som.
Oi, oi, oi. Oi. Buscai seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e acrescentada outras coisas vos serão. Glória, aleluia, aleluia. Glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. Glória, aleluia, aleluia. Então, vamos encerrar hoje à noite nosso culto, né? Agradecendo mais uma vez a Deus, primeiramente, ao pastor Jean, que se dispôs a deixar no final de semana a sua igreja para atender o nosso pedido, né? Já fazem 2 anos que nós orávamos para que esse momento acontecesse, e graças a Deus, né? Deus concedeu essa graça de estar aqui com sua esposa hoje, né? Louvo a Deus pela nossa amizade, companheirismo, por tudo que Deus tem feito na sua vida e na nossa, né? Sua família e na nossa, na família de cada irmão aqui. E nessa noite, agradecer pelos nossos irmãos, queridos irmãos que compareceram, né? Dentre elas, tem uma criança lá atrás que está com o irmão Cringe, que veio com ele, né? Essa criança eu entreguei o Novo Testamento a ela, que eu recebi da mão da irmã Kátia, né? Ela entregou para a mãe dela e disse: ó, mãe, que eu ganhei. A satisfação dessa criança quando ela recebeu esse Novo Testamento, né? Eu fiquei maravilhado com aquela atitude, aquele ato, aquela criança, né? Certamente deve ter despertado alguma coisa na mãe também para ler, porque não é só o Novo Testamento que vai ler, só a criança que vai ler, mas o pai vai ter curiosidade, a mãe também. Trabalho que o irmão Kleber e a irmã Kátia fazem nos Gideões Internacionais, levando esse Novo Testamento. É muito rico, muito maravilhoso, né? E nós louvamos a Deus por esse trabalho que eles têm feito, né? E as vidas que têm sido alcançadas. Enquanto a igreja está na pandemia, restrita, reclusa, estão saindo para entregar, fazer o trabalho do Senhor, né? Então louvamos a Deus por cada um que chegou. Nesse momento vamos orar agradecendo, né, ao Senhor por essa grande dádiva, esse presente, tá? Da família estar reunida, né? Eu sei que são muitos os desafios, pastor Jean, né? A oração, como foi falado hoje, é um ponto fundamental. E se a gente for olhar para o nosso escudo de oração, muitas vezes a frequência é muito baixa, né? E aí esquece exatamente desse trunfo principal que é a oração. Que a gente pode usar não só na igreja, eu sei, em casa, mas muitas vezes não temos tempo para trabalhar, para dormir, para fazer qualquer outra coisa, tempo para fazer qualquer outra coisa.
Mas para orar, realmente o diabo rouba esse tempo que é mais importante. Infelizmente, nós temos que aprender isso como igreja. Famílias, como o pastor pregou, não deixe o diabo abarcar, ou seja, aportar o barco na porta da sua casa. Entrega a chave. A chave é o poder de Deus para a gente derrotar esse inimigo que está rondando a sua casa, a nossa casa. Não vou pregar de novo não, o pastor já pregou o suficiente. Estou só alertando, só divertindo biblicamente. Vamos aumentar esse tempo. Tá? Não tem um tempo de igreja, então ora em casa. Aquele tempo que você não pode estar na igreja, certamente você está tomando tempo com outra coisa. Tá? Qualquer outra coisa, você não está orando. Tá? Infelizmente é assim. Tá? Mas nós temos fruto da oração. Nós temos frutos que Deus já fez e resgate que Deus já fez grandioso através da dedicação à oração. Né? E isso não deve ser esquecido jamais. Nosso vizinho aqui do lado certamente não está aqui conosco porque ele está doente. Ele é fruto da dedicação, da perseverança da esposa dele e da igreja de Ouro. Muitos outros casos que a gente não pode jogar fora, desprezar e achar que está, como disse, morreu, acabou-se, como o texto disse, né? É que menino morreu, para os discípulos morreu. Mas não, é aí onde Deus começa a obra, né, pastor? É quando nós colocamos para orar, para buscar a Deus com toda intensidade. Né? O inimigo está roubando a paz do seu lar, dos seus filhos, e você não está percebendo. A hora de acordar é essa, despertar. A palavra de Deus foi dada hoje para isto. Desperta a igreja, né? Porque o Senhor está vindo. Amém? Vamos orar. Pastor Abraão pode dirigir a palavra final da oração. Semana de paz, saúde.